Todos. Estamos aqui com o presidente do São Paulo, Dr. Carlos Augusto de Barros e Silva, o executivo de futebol, Raí Oliveira. Ambos apresentarão Lugano, ídolo do São Paulo, como superintendente de relações institucionais do clube. Presidente, com a palavra. Um segundo, por favor. Ok. Boa tarde. Muitas vezes eu estive aqui sentado fazendo a apresentação, geralmente de jogadores, de atletas que vieram para servir o São Paulo. Há pouco tempo tive a oportunidade de fazê-lo em relação ao Raí. E hoje estou aqui para um momento de grande relevância na história deste clube, que é ter conosco esta figura absoluta e totalmente identificada com São Paulo, que é o Diego Lugano, para dizer o nome mais simplesmente, porque o nome dele é bem maior. O Diego Lugano, que, em razão do compromisso e da responsabilidade que marcaram a sua conduta durante toda a vida, está agora com mais um traço de identificação e de aprimoramento. O Diego começou a estudar português ontem. Verdade, Diego? Verdade. E por isso ele mais faz comprovando o seu apego, a sua identificação, aquilo que significa essa sua inserção na vida do São Paulo agora como superintendente de relações institucionais. E ele será um superintendente de relações institucionais que certamente terá um vínculo muito grande com o futebol. Mas não só isso. O grande vínculo, a grande relação é com o São Paulo. E a sua identificação com o São Paulo é total, é absoluta, e ele irá, então, juntamente com o Raí e juntamente com o Ricardo, completar um trio de campeões mundiais dentro desta instituição que mais fizeram por honrar a camisa que vestiram. O Diego atuará na implementação dos projetos todos nossos, ele defenderá os princípios e toda a filosofia e a estrutura da instituição. É um passo maior, é uma ousadia que o São Paulo comete no sentido de se alinhar com grandes instituições do futebol mundial para ter esta figura institucional, que não só terá a oportunidade de atuar dentro do campo com os jogadores, no vestiário, com a diretoria, mas, enfim, em todas as situações em que a instituição deverá ser representada. Então, é motivo, assim, de grande alegria, mas, mais do que isso, é um reconhecimento de que ele, além dos que já estão aqui, certamente trará uma identidade e uma qualificação muito grandes para o São Paulo. Agora, eu acho que o importante é que vocês conversem com ele. Lugano, você pode dar uma palavra inicial? Bueno, boa tarde a todos vocês. Como que falou o presidente Verdade, me comprometi a comenzar a reestudiar portugués, porque en los últimos años con tanto gringo en São Paulo, meu portunhol se fez mais forte, né? Então, o primeiro que tenho que falar é que, obviamente, estou muito feliz, muito orgulhoso deste reconocimiento, desta oportunidade que São Paulo me dá, prácticamente lo personal, de reiniciar minha vida dentro do futebol,
algo que para cualquier jugador es un paso trascendental, difícil, más con la motivación y la exigencia que me brinda justamente esa responsabilidad, esa confianza que San Pablo me da, una institución tan prestigiosa, bueno, ser un representante de un time que ha sido, al lado de su historia, jugadores que representan lo mejor a la sociedad brasileira y sudamericana, y bueno, yo acho que esa ligación con San Pablo aconteceu ya hace 16 años, cuando llegué, donde a gente teve un vínculo muy especial, além da bola, além de ganar o perder un jogo, além de jugar bien, jugar mal, a gente compartilha muchos valores, muchos principios, muchas formas de enxergar a vida, de enxergar o futebol, de enxergar a institución como un todo, né, que debe ofrecer, o debería ofrecer, tal vez, ao torcedor e à sociedade algo muito mais profundo, algo muito mais duradouro no tempo que um simples resultado deportivo, né? Essa sempre foi minha mentalidade como jogador e agora, nesta nova função, vou tentar implementar um pouco as ideias que eu já trazia como jugador, intentar que esa ligación con la torcida, esa ligación entre los jugadores, entre los funcionarios, entre los meninos da base, sea un poco más profunda, más que San Pablo críe también a grandes jugadores, grandes ciudadanos, que posan cada día, en cada discurso, en cada resultado, transmitir cosas importantes. Acho que eso es un poco meu sono, meu anhelo, meu desafío. Por eso aceité rápidamente y con mucha convicción este convite de San Pablo. Bueno, esperemos ahora a bajar a tierra todas las ideas malucas, né, que a gente sempre teve como jugador y que ahora tal vez possamos fazer nesta função, né? Podem vir as perguntas. Lugano, boa tarde, Raí, presidente. O presidente Leco já explicou o que você vai fazer, você aprofundou um pouco mais. Mas falando precisamente do futebol, com os jogadores, vestiário, a gente vai ver o Lugano todo dia aqui no CT, a gente vai ver o Lugano em todos os jogos. Por exemplo, de repente tiver algum tipo de problema interno, o que o Lugano pode fazer em um momento difícil do São Paulo, digamos assim? Nos momentos bons também, né? Não, Que nos bons também, né? No, eso ya obviamente falamos con Raí, con Leco. Yo tengo un diagnóstico muy fresco, ¿no? Lo que es San Pablo, lo que es el vestiario de San Pablo. Entonces, obviamente, mi colaboración, mi intercambio estará siempre con ellos, mas a prioridad será otra. Por ejemplo, semana que viene, San Pablo va a jugar Libertadores Sub-20 a Uruguay y bueno, la institución haya que puso ser más útil y yo también, tal vez representando un time fuera del país. Entonces, como esa instancia, habrán muchas otras. Entonces, mi presencia aquí en UCT no va a ser diaria, mi presencia en el vestiario no va a ser con tanta frecuencia, más obviamente siempre al tanto, intercambiando ideas y a disposición de lo que Raí y Ricardo precisen de mim, né? Lugano, tudo bem? São duas perguntas. A primeira, qual que é o primeiro desafio que você acha que encara nessa sua nova função no futebol? E a segunda, a partir do momento que um elenco como o do São Paulo vê que tem Raí, Lugano e Ricardo Rocha, 3 ídolos da torcida por trás, trabalhando para que esse elenco se sinta confortável defendendo a camisa do São Paulo. E você atuou com quase 90% do atual elenco ano passado. Há um respeito no vestiário? O jogador se sente obrigado, não digo obrigado, mas talvez se sente acuado para respeitar um trio como esse e procurar seguir as orientações desse trio? Ou você acha que tem jogador que não liga muito para isso, não respeita muito a história de quem está acima dele? Un gran desafío sería conseguir, eso está consiguiendo que San Pablo
todos los jugadores, los que están, los que llegan y los que están subiendo a base, saiban o que representa esta institución. Lo que representa esta institución no significa solo ser campeón siempre, ¿no? Sino tener una conducta adecuada, un profesionalismo, una educación, un respeto hacia la torcida, hacia vocês, jornalistas, hacia el mundo futebol. Acho que eso faz un poco un perfil de jugadores de grandes times do mundo diferenciados, como eu acho siempre fue São Paulo, ¿no? Tal vez en los últimos años los resultados, algunos problemas, hicieron un poco esquecer cuál es el origen, cuál es la esencia de São Paulo. Acho que ese ha sido nuestro mayor problema. Entonces tal vez nuestra presencia aquí hoy intente revivir, reerguer esa identidad de que São Paulo siempre teve y tomara que internamente a gente consiga consolidar. Para fora, eu acho que, como ano passado vocês viram, foi um ano deportivamente mais complicado e onde a torcida mais acompanhou o time. Acho que aí teve uma ligação, né, entre jogador, torcida. O torcedor viu que o jogador, apesar do resultado, estava querendo, estava se esforçando, estava sofrendo. Y acho que ese intercambio, esa nobleza, esa lealtad, esa crítica, debe acontecer siempre para que esa ligación, ese respeto, ese sentimiento de pertenencia sea cada día más fuerte, que eu acredito que es lo principal para que cualquier time do mundo consiga bons resultados y se mantenga en un patamar exitoso, ¿no? Lugano, ainda em cima disso, gerir pessoas sempre é muito complicado. Gerir jogadores de futebol eu imagino que é um pouco mais complicado, porque mexe muito com vaidade, são atletas com formações diferentes, educações diferentes, e você é um cara que passou por contextos, grupos diferentes. Até a gente nem precisa aqui misturar épocas, o Raí teve uma outra época com outros jogadores, com uma mentalidade completamente diferente. Enfim, quando você retornou para o futebol brasileiro, o que é que você encontrou? Que perfil de atletas hoje existe aqui no Brasil? E de que forma você entende que vai conseguir agregar valores? Bom, a melhor forma de agregar valores é com o exemplo, né? As palavras são muito fáceis e o vento leva, né? Como a gente fala. Sou o exemplo diário, dia a dia, com ações pequenas, sempre é que você consiga transmitir justamente bons princípios, né? Eu acho que o futebol mudou muito. Gerir atleta de futebol cada dia é mais difícil porque cada jogador é uma empresa que movimenta em seu alrededor muita gente interessada que justamente não estão dentro do clube, com valores de mercado para um mundo real totalmente exorbitantes. Y gerir un time como São Paulo, con ese tipo de atletas, muchos novos, es una misión casi imposible de hacer a la perfección, ¿no? Cada mundo, cada jugador con su cultura, con su origen, con sus influencias buenas y negativas. Entonces, fue lo que a gente fez toda la vida, ¿no? En los vestuarios, a gente siempre vio eso, siempre gestionamos grupos de esa forma, que fueron mutando, fueron se transformando. Por eso es apenas o diferencial que nós, ex-jogadores, temos nesta nueva función, ¿no? Apenas eso, esa vivencia de casi 2 décadas conviviendo. Eso no se estudia, eso no se aprende en la universidad ni en ningún curso online. Eso se vive y acho que esa experiencia a gente puede transmitir. Porém, hoy, desde este otro lugar, tenemos mucho para aprender, visualizar desde un macro institucional. Acho que eso es un mayor desafío, ¿no? Unir los dos fatos, o meu como mi experiencia como jugador, como compañero de esos meninos, a la visión agora un poco más institucional, ¿no? Diego, boa tarde. Há pouco tempo, o D'Alessandro ficou no Internacional de Porto Alegre. Um dos motivos,
talvez o mais forte, pelo menos foi o que ele me falou, foi por causa da família dele. A família dele estava tão adaptada no Brasil e lá que ele não quis voltar mais para a Argentina, pelo menos por hora ele vai ficar morando lá. E depois pretende continuar morando. Quanto que a sua família foi determinante nessa sua decisão? Bom, em realidade eu tinha alguma proposta para ir jogar ao mundo, a Ásia, né? Lugares exóticos, para continuar jogando. Obviamente, minha família falou, chega, né? Chega de ficar viajando por o mundo. E São Paulo cidade e São Paulo clube deram para nós muito carinho, muito respeito, muita qualidade de vida, como para a gente não estar a gosto aqui, né? Então, acho que fecha tudo. Uma função, eu acho que muito espontânea, esse vínculo com São Paulo, porque é algo que um pouco era minha cara, dentro do clube jogando, então agora o que chega é muito espontâneo, muito natural, e a sua vez a continuidade da vida na cidade, que meus filhos continuam estudando aqui, minha mulher também, que está muito feliz, acho que se dio todo muito natural, porque minha vida fosse desenhando assim, né, aqui em São Paulo, e estou muito feliz e orgulhoso por isso, né? Diego, aqui, você é um cara, claro, né, que na sua carreira toda buscou vitórias, lutou por vitórias e conquistas, um grande vencedor sempre quer mais vitórias, né? E nos últimos 2 anos, como jogador, você não conseguiu vencer aqui no São Paulo, foram anos muito difíceis no São Paulo, para muita gente, alguns dos piores anos da história do São Paulo. Por que você acha que isso pode mudar daqui para frente? Onde que você vê que o São Paulo possa evoluir nessas próximas temporadas e você assumindo essa nova função? Você se faz forte de dentro hacia fora, né? E acho que São Paulo internamente, já desde o ano passado, retrasado também, vem tido mudanças, se aprimorando muchas áreas en lo deportivo, adquiriendo nuevas tecnologías, profesionales de alta capacidad en todas las áreas, jugadores que ven llegando ya con un perfil más São Paulo, personas de instituciones históricas que también ayudan a contribuir en ese perfil, en esa manera de pensar. Acho que tudo isso alimenta a você acreditar em um futuro promissor, né? Eu acredito nisso. Você tem que fazer a coisa bem todos os dias. Os resultados chegam. Talvez você pode conquistar um título por azar, mas se você não tem um trabalho com essência, com certeza a médio prazo você vai cair. Acho que São Paulo está se consolidando novamente, com todas as dificuldades, vocês sabem, financeira, econômica que o time tem, que é uma dificuldade, a diferença de alguns concorrentes, mas se ficar forte internamente, acho que São Paulo é um monstro, né, de grande, a nível sul-americano, a nível mundial. Está todo mundo com medo que São Paulo se reaja, porque quando São Paulo reagir, vai acaparar de novo a hegemonia, né, de futebol brasileiro e sul-americano. Acho que acredito muito nisso, mas para isso você tem que mudar a essência, o dia a dia, as coisas básicas, as coisas invisíveis a los olhos de vocês, talvez, mas que a mediano prazo vão fazer a diferença. Oi, Lugano, boa tarde. Aonde? Já. Queria saber se você tem alguma inspiração para esse novo cargo. Você tem algum caso de um ex-jogador que passou ao cargo diretivo e isso te ajuda a seguir, se você se inspira nele? Não, tem vários jogadores no mundo já que exercem essa função, inclusive hoje eu tive contato com Robertito Carlos e com Butragueño, que é um pouco o espelho que eu tenho, macro, né, nesta função. Obviamente, instituições e países avançados a los nossos sudamericanos, né, onde é algo mais comum que ex-jogadores se insertem em áreas do clube. E, bom, acho que tem também um caso em Chile, Rivarola, em Argentina, para ser caso mais próximo. Acho que é uma área que se abre para vários jogadores, mas principalmente você antes tem que ter esse relacionamento natural com o clube, né? Não só de ser ídolo, porque ídolo podem ser vários que hayan conquistado, sino em compartir pensamento, compartir princípio. Acho que isso é fundamental. São Paulo tem essa sorte de ter muitos jogadores que se identificam desse jeito, então tudo vira
más fácil, más natural, y ese es el camino que yo quiero seguir. Lugano, boa tarde. Quando você saiu, São Paulo divulgou um vídeo, uma longa-metragem, foi muito visto até por muitos torcedores. Eu não vi, estou vendo que não vi. Não viu? Nem vou a ver. Já falei para pedir desculpa para os que fizeram, mas eu sou muito, às vezes, mais emocional do que vocês acreditam. Então, minha família me falou, meus amigos, todos ficaram muito emocionados, muito orgulhosos. Em definitiva, tudo o que a gente faz é para eles. Então, antes que você me pergunte, eu não vi, já pedi desculpa para quem fizeram, de obrigado para eles. E não penso ver por um longo tempo, né? São coisas que a gente não faz justamente para ficar gravado, né? Fico orgulhoso, fico feliz, mas não quero ficar me emocionando de graça, não. Vou te contar uma parte só do filme, e é uma curiosidade porque me chamou a atenção. Se você puder satisfazer mais um pouco dessa curiosidade. No filme fala que você tem os 10 mandamentos do Lugano que você entrega para garotos da base, jogadores novos que chegam aqui. Um deles é revelado, durante o filme. Se você puder revelar mais algum deles, e o que tem essa essência do Lugano nesses mandamentos, depois vai fazer uma para o presidente, por favor. Não, são coisas íntimas, né, de grupo, de elenco, principalmente de jovens e cidadãos, antes que de jogadores. Então, não amerita fazer nada disso público, mas sim vai no contexto de um pouco o que eu imagino que São Paulo deve, e todos os clubes deveriam apoiar a seus jogadores, né? Para que, em definitiva, sejam, antes que nada, cidadãos informados, preparados lo melhor possível. Acho que no futebol de hoje, para você virar um grande profissional, tem que ter muita mais informação que no futebol de 10, 15, 20 anos atrás. E se você não vira um grande profissional, a instituição haverá investido, por lo menos, em um grande cidadão. Acho que faz parte um pouco de minha imaginação macro, não, de lo que um clube ou uma seleção deveria fazer com seus jogadores e também com a torcida que tanto nos idolatra, né? Então, não vou revelar, porque são coisas íntimas, algumas mais pesadas que as outras para alguma gente, mas em um macro representa um pouco a minha maneira de sentir e de pensar o futebol, né? Presidente, a gente teve a oportunidade ontem de ouvir o Raí falando sobre a questão do Cueva, mas hoje o senhor está aqui, então é uma oportunidade para a gente ouvir como o senhor viu esse episódio todo, por favor. Vi positivamente. Eu não sei exatamente em que momento você está querendo um pronunciamento meu. Em relação àquilo que o Raí disse, ele é o reflexo, é o espelho exato do que pensa a instituição, e isso foi tratado por ele juntamente comigo. Então, uma perfeita sintonia e entendimento a respeito. Se você quiser que eu alargue ainda um pouco mais a consideração, entendo que a obra na vida, ela passa por momentos melhores, alguns difíceis, passa por percalços, passa por desvios em alguns momentos, mas que nós temos que ter grandeza e entendimento para poder discernir o que é importante, e o fundamental aí não é simplesmente o que é importante para o futebol do São Paulo, mas para o São Paulo, para a instituição e para as pessoas envolvidas nisso. Nós entendemos que é possível desenvolver ações e expectativas que conduzam, assim, a uma harmonização, a um entendimento, a uma melhora na relação, que é o fundamental, porque ao clube interessa a preservação dos seus ativos, mas não só pelo seu interesse comercial que isso possa representar, mas por aquilo que esse ativo possa produzir em prol do clube, da instituição, da torcida, que é tudo o que nós desejamos. Aqui,
Eu tenho uma pergunta para o Raí também, mas vou fazer primeiro para você. Uma primeira para você, Lugano. Você falou que a mudança, independentemente de quando ela começa, ela tem que vir de dentro para fora e que você pretende ter um papel em relação a isso. O São Paulo, desde a sua saída até hoje, até 2018, é um time de muitos fracassos em torneios de mata-mata. E amanhã o São Paulo começa mais uma vez a caminhada na Copa do Brasil. Você acha que essa dificuldade do São Paulo nos últimos 10 anos em torneios que tem partidas decisivas, o São Paulo teve dificuldade em todos os tipos de torneio, na verdade, nos últimos 10 anos, mas em partidas de mata-mata isso ficou mais evidente. Você acha que tem um pouco a ver com esse espírito do jogador, ter o espírito do clube dentro dele? A ver, si bien hoy no vamos a hablar de eso, obviamente las estadísticas son claras, hay cosas para corregir, cosas para hacer autocrítica dentro de São Paulo, y yo creo que lo que la institución ven haciendo últimamente, ninguém es ciego a esas estadísticas, preocupan, obviamente que hacen la diferencia, y sobre eso es que São Paulo justamente ven se erguiendo y encontrando o intentando encontrar explicaciones a ese tipo de situaciones. No vamos a entrar en detalle aquí porque obviamente no es un momento, ni siquiera eu deveria ser o porta-voz disso hoje, né? Ok. Rai, boa tarde. Para você, eu queria perguntar o seguinte: a Copa do Brasil esse ano passa a ser uma competição com uma premiação muito, muito maior do que era, né? Com 733% de aumento. Ano passado, 6 milhões para o campeão, esse ano 50 milhões. O São Paulo, até por ser um torneio que o São Paulo não tem ainda, o São Paulo passa a olhar diferente para esse torneio, até por ter um interesse financeiro maior? Também, obviamente, mas acho que por ser um título inédito e ser um título importante de qualquer temporada, acho que a gana de ganhar é a mesma. Acho que a recompensa que é maior, e a gana é a mesma. Mas para manter aqui na nossa apresentação, só agregar aqui o que foi dito, né? O Lugano é um grande exemplo. Sempre foi um grande representante, será mais ainda de maneira oficial, institucionalmente. E, obviamente, que tudo que ele viveu dentro de campo, com este grupo, a experiência que ele tem no futebol, vai agregar muito também. Nós vamos contar muito com ele também, mas a função dele vai muito além disso, né? E quando teve uma pergunta que falou por que você acha que o São Paulo vai mudar, eu acho que isso é mais um exemplo, né? Tem, como o Lugano falou, muitos movimentos que a gente vai tentando melhorar aqui e ali. Eu acho que esse é um grande exemplo de uma nova visão do São Paulo, de um São Paulo grande nos resultados, mas ainda pretendendo ser ainda maior no seu futuro, e eu acho que o Lugano representa isso, né? Não só uma imagem de vencedor, de exemplo, de tudo, mas da função que ele assume, né? Então, isso é uma demonstração também de um clube que tem uma visão ambiciosa e que, através de uma pessoa como Lugano, simboliza não só a imagem, mas a função para que o São Paulo continue crescendo e que isso também se reverbere também nos resultados dentro de campo, né? Tudo que a gente faz fora de campo vai contribuir um pouco para um crescimento institucional, uma valorização institucional como um todo, e que também traz efeitos para a prática do dia a dia. Lugano, só duas curiosidades aqui. Você sempre foi muito preocupado nas suas entrevistas como jogador. Vocês entenderam, vocês compreenderam o que eu quis falar. Eu queria saber por que agora você optou em querer melhorar esse portunhol, esse português. E uma segunda, quando você estava para ser anunciado nesse cargo, o torcedor na rede social brincou muito. Já vejo o Lugano indo no vestiário e puxando a orelha dos jogadores que não estiverem bem e tudo mais. Você também consegue se ver fazendo isso ou não? No, primero porque los últimos años, yo acho que siempre brinco con el presidente, que es el que menos me entiende. Debe ser porque tiene tanto brinco aquí que, claro, você vai se conformando con ese portuñol fraco, ¿no? Y ficou padrón. Mas muchas veces es mejor que vocês me entendan cuando yo falaba. Entonces, no fue cuestión de, como jugador, de me preocupar, mas ahora obviamente que tengo esta responsabilidad, ¿no? Fue una cosa que me comprometí con el presidente, obviamente, y ahora públicamente voy a tener que melhorar mesmo, ¿no? No tem jeito. Y o outro, eso es muy místico, ¿no? De puxar a orelha, de bater. Hoje
Futebol mudou, jogadores mudaram, tem outro jeito você de chegar a um jogador. Si bien no va a ser mi función específica, yo también voy a estar perto de Raí, perto de Ricardo, y conozco los meninos. Es diferente. Cada uno precisa de un contexto, ¿no? Cada persona es diferente y, bueno, tampoco falo que nunca va a acontecer, mas no es lo ideal y ya no es lo que acontece hoy en el vestiario, ¿no? Hoy es diálogo, o entendimiento, el porqué de las preocupaciones, de las rebeldías, el contexto, acho que es mucho más importante para entender lo que está sucedendo, né? A gente sabe que ele vai ser importante também, né? Não nesse específico ato, mas no comportamento no dia a dia. Mais uma perguntinha aqui. O Poi era pior que você. Sim. O senhor sabe, né, presidente? Conseguia ser. O Poi não falava quase nada. Mas eu já tenho 15 anos no Brasil. O Poi E na Turquia convivi 5 anos só com brazuca. O Poi era difícil. E em Paris também só com brazuca, incrível. Lugano, o dia que você chegou aqui no São Paulo, eu estava na coletiva. Eu sou bem veterano nisso aqui, para não dizer velho, né, presidente? 2002. Você chegou assim, eu presto muita atenção da forma assim, então você chegou meio assustado, meio assim, falou pouco, não falou muito e tal. E eu imagino como você deve ter acordado naquele dia de vir jogar num clube como o São Paulo. Então, eu queria saber como você acordou hoje para essa coletiva de hoje, onde você já é um cara consagrado, um jogador consagrado, jogou na Europa, enfim. Que tipo de acordada você deu? E a segunda pergunta é para os três. Se não dá para imaginar que com você, com o Raí e com o Ricardo, presidente, o senhor não teria um conselho para conversar com... Teriam montado um conselho para conversar com o treinador também? Olha, eu lembro bem essa entrevista daquela coletiva porque vocês falavam por mim, né? Eu não conseguia falar e vocês falavam por mim. E geralmente mal. Não me lembro de ter escutado nenhum elogio aquele dia. Coisa que também me deixou constrangido, talvez por isso falei pouco, né? Mas a volta da vida faz que hoje esteja aqui, 15 anos depois, iniciando una etapa nueva de mi vida, tal vez tan ilusionado y con tanta expectativa como aquella vez cuando llegaba a San Pablo como jugador muy nuevo, con las mismas ilusiones, con la misma voluntad de hacer las cosas bien, con total dedicación al club y al trabajo, con total transparencia. Yo que tengo muchos puntos en común, también con muchas dudas, muchas incertidumbres, porque uno sé muy bien cómo voy a me sentir emocionalmente en esta nueva fase de mi vida. Es una aposta que yo faço, que São Paulo faz conmigo. Entonces, tem mucha cosa similar en esta colectiva y en aquella. Só que hoy vos ahí falaban melhor de mí, né, que aquela vez. Essa é a grande diferença. O São Paulo está, sim, ciente de que tem nessas três figuras um importante conselho que atuará junto à sua área de futebol de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva, inclusive contribuindo para que a comissão técnica e toda a estrutura assim se aprimore a partir de referências e de exemplos que eles três são. Só complementando que a gente, claro, que vai interagir bastante, e os três vão poder contribuir, um com o outro, trocar ideias, mas deixar bem claro que aqui tem funções bem definidas, né? O meu papel, o papel do Ricardo e o papel do Lugano. Mas, obviamente, os três com conhecimentos de sobra para contribuir para qualquer situação do clube. Diego, nos últimos anos, assusta um pouco o número de jogadores que quiseram sair do São Paulo. Não é uma coisa muito normal, né, da gente ver um clube como é o São Paulo, e por razões diferentes, cada um teve uma razão, mas foram muitos jogadores, casos de jogadores, com todo respeito, teve jogador que saiu do São Paulo para ir para o Sport, para ir para o Vitória, entendeu? Teve jogador jovem que não disputou um campeonato pelo São Paulo, é o caso do David Neres, não teve a chance de disputar um título pelo São Paulo. O que mudar, o que fazer para tentar mudar isso,
para fazer o jogador gostar de ficar no São Paulo, brigar pelo São Paulo por pelo menos um tempo. A gente sabe que a concorrência é grande e uma hora você vai perder esses meninos, mas por pelo menos um tempo para eles ficarem aqui. Bom, você aí deu no punto neurálgico, né? Eu acho que estos años como jugador fue de las cosas que más me preocuparon internamente, lo que más yo debatí con un personal aquí dentro, con un presidente, con todo el mundo, es que es una realidad, que como jugador me preocupaba mucho, ahora en esta función ainda más, hay que encontrar la manera internamente, justamente, de que el jugador vuelva a encontrar en São Paulo un time ideal para jugar, para ser feliz, para que su familia tenga boa estadia en la ciudad, para lograr grandes objetivos profesionales, también para tener su recompensa económica, pues somos todos profesionales. Acho que es un gran desafío ese. Obvio que hoy tem mucha concurrencia dentro de Brasil, tem muchos times que tienen evoluido, no exterior, en Europa, en Asia, Sudamérica no puede competir. Un menino hoy de Cuchilla, como de Peñarol o Nacional, como de Boca o River, tiene 15 años, 16, y ya no es la ilusión solo jugar en São Paulo, o jugar en Flamengo, o jugar en Boca, en River o Nacional Peñarol. Solo jugar en Europa. Es el consumismo que a gente hoy vive y es una realidad. Sabiendo eso, teniendo eso diagnosticado, tienen que intentar hacer un plano interno para que el jugador también, dentro de sus zonas, esté ya o sea idolatrado por una torcida como São Paulina, que es tan exigente cuanto leal y fiel cuando vos se brinda alguna cosa para ella. Yo que aquí tengo dos casos muy claros sobre eso. Mas es un tema que se tocó muy amplio para debatir en largo y no vamos a tener tiempo ahora ni va a ser el día. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Raí. Seja bem-vindo novamente, Lugano. Boa sorte na nova função. Obrigado, gente. Treino começa daqui a 15 minutos. Hoje o treino é fechado. Peço para que vocês façam suas passagens aqui mesmo na sala e depois direto para o carro. Valeu.